Então, beleza, pessoal, vamos falar aqui agora de fasores, né? Dei para vocês mais ou menos uma pista, né? Um resumo simplificado do que é o fasor. Aqui eu tenho esse GIF que eu acho que ele consegue ilustrar assim de forma muito, né, muito precisa o significado, né? O que é o fasor, né? Então, qual que é a ideia? Você tem um determinado comportamento oscilatório, né? Uma representação aí por seno ou cosseno, e aí você consegue simplificar esse representamento, essa função oscilatória, por uma seta que gira. Então é isso que é o fasor, né? Então aqui no GIF, o que a gente tem? A gente tem essa seta vermelha, certo? E ela está girando ao redor desse círculo, certo? Então essa seta vermelha representa um fasor. E observe o seguinte, observe que a projeção do comportamento dessa seta vermelha ao longo do eixo Y, que é esse eixo vertical, vai me dar o comportamento dessa oscilação aqui, ó, que está na horizontal, ok? Mas você observa isso só pegando o seguinte, quando ele passa aqui pelo ângulo zero ou o ângulo 2π, né, essa função aqui, ó, ela vai ser zero, né? E a gente sabe que é o seno de zero que é zero, né? Já quando ele no caso aqui, ó, dessa oscilação aqui na vertical aqui, quando ele passa aqui no ângulo zero, né, essa função aqui ela vai ser máxima. Então, cosseno, então aqui vai ser cosseno, né? Porque o ângulo cosseno de zero que equivale a 1, certo? Então, ou seja, este vetor vermelho girando, né, essa seta vermelha girando, que a gente chama de fasor, ele consegue englobar o comportamento tanto de uma função seno, tá aqui, como uma função cosseno, está aqui. É só essas funções seno e cosseno são justamente projeções desse fasor, ok? Então, isso é um fasor. Você vai sair de um tratamento algébrico, através de uma função, seno e cosseno, para um tratamento geométrico. Né? Então, vetor girando, certo? E a frequência aqui de cada uma dessas funções aqui em azul, seja na horizontal como na vertical, é a frequência com que esse vetor já está girando, certo? Então, definido o que é um fasor, né, quais são as características importantes ali? Né? Eu coloquei aqui, fasor é uma representação geométrica em termos de um vetor girante, né, que resume o comportamento de um movimento oscilatório, né, uma simplificação aí do significado de fasor. Né? Aí quais são as características dele? Primeiro, velocidade angular, então a velocidade com que ele roda, né, a frequência com que ele roda é exatamente a frequência das ondas, né, que ele pode representar, seja seno ou cosseno. O comprimento do fasor vai representar a amplitude, né, dessas funções. E para onde você vai projetar, né, seja no eixo x ou no eixo y, vai definir o tipo de função que você vai estar tratando, se é a função seno ou a função cosseno. Além disso, o ângulo de fase, que no caso de dois fasores seria o ângulo entre os dois fasores, ou a constante de fase, né, que seria o ângulo do fasor resultante, né, de dois fasores com o eixo x ou eixo y, a depender da projeção que você está realizando. Talvez agora não ficou claro, no próximo eu acho que vai ficar mais claro o que eu quero dizer, o que significa esse ângulo de fase. Então, perceba que todas as características de uma onda, seja a sua frequência, né, seja o seu ângulo de fase, seja a sua amplitude, elas conseguem ser contempladas dentro deste vetor que está girando, que é este fasor. Tá? Então, quando você for somar duas ondas, essa soma, a depender, né, uma soma entre senos ou cossenos, a depender dos argumentos ou do tipo de função que você trata, ela não é trivial. Só que se você faz uma representação por fasores, às vezes você achar o fasor resultante, isso pode ser uma abordagem que torna o problema mais simples. Tá? Então, esse slide aqui, ó, esse próximo GIF, vai tentar representar o que eu quero dizer. Então, presta atenção aqui. Ó. Em azul, a seta azul é o fasor, né, a projeção dele aqui no eixo X vai me dar o comportamento dessa onda em azul aqui. Em vermelho, eu vou ter então um outro fasor, um segundo fasor, que a projeção dele no eixo X vai me dar esse comportamento dessa função aqui em vermelho. Ok? A soma, né, veja só, a soma fasorial, que seria exatamente como se fosse uma soma vetorial, né, é este vetor aqui
em roxo, né? Acho que roxo. Está representando. Então, ou seja, eu somar vetorialmente, ou aqui como está girando, chamar de fasorialmente, me dá esse vetor aqui, ó, né? Que eu poderia obter esse resultado algebricamente se fosse pegar, né, a função da onda em azul é a função da onda em vermelho e fazer essa soma. Só que, de novo, não necessariamente isso é algo trivial de ser feito. Né? Agora, quando você vai para essa análise de fasores, né, você vê que é mais fácil. Certo? Então, aqui por lei dos cossenos, você consegue achar a amplitude resultante e assim ter a amplitude da função. Né? Eles giram com a mesma frequência, então a frequência não está mudando quando você vai somar. Além disso, a constante de fase, né, o ângulo de fase agora faz sentido, é o ângulo que esse vetor faz com o eixo x, né, porque ele está projetando no eixo x. Mas se você fosse projetar no eixo y, então seria o ângulo de fase com o eixo y. Tá? Então, não sei se você consegue perceber isso. Né? A utilidade do fasor é justamente quando você vai tratar a soma de funções oscilatórias. Então você vai sair de uma soma algébrica, você vai pegar um seno de A mais um cosseno de B. É possível você fazer isso algebricamente, né? Você vai trabalhar com identidades e tal. É possível você resumir um seno de A mais cosseno de B em uma única função, cosseno, que engloba essas duas. É possível você fazer isso. Só que o ponto é que às vezes isso não necessariamente é fácil de ser feito, né? Não é trivial, não é simples. Agora, quando você representa isso em termos de fasor, você vê que geometricamente, né, a amplitude sai ali por lei dos cossenos. Né? Se esses fasores estiverem deslocados 90 graus, então isso dá um teorema de Pitágoras. Entende? Então fica muito mais simples você obter o resultado de uma soma de duas funções oscilatórias, né, em termos de fasores. Então, esse é o objetivo dos fasores, né? Simplificar esse processo aí de soma de funções oscilatórias. Ok? Então,